Olá, uma excelente noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal Reflexão e Religião. Hoje, dia 23 de junho, são agora 8 horas e 33 minutos. E como o canal tem no próprio nome Reflexão e Religião, eu, como sou ligado à liberdade religiosa, decidi criar um quadro onde aqui eu vou entrevistar pessoas, representantes de todas as religiões possíveis, né? Por acreditar que, e baseado na nossa Constituição Federal, que ninguém será privado, ninguém será discriminado por conta da sua crença, por conta da sua não crença, inclusive, e não ser impedido de absolutamente nada, né? Tem uma palestra com relação à liberdade religiosa, e essa palestra ela é baseada, claro, na Constituição Federal e na objeção de consciência, que é o direito que você tem de professar a sua fé, aquilo que você acredita ou aquilo que você não acredita. Eu me refiro aqui a um ateu, ele tem o direito de não acreditar em absolutamente nada. Assim como eu tenho o direito de acreditar em uma religião, iniciando, já esclarecendo que a maçonaria não é uma religião, mas pela minha proximidade com o professor Samuel Merbach, que foi meu orientador no TCC, está sendo, não oficialmente, conversávamos há pouco antes de entrar, meu orientador na dissertação do mestrado, e um amigo querido, pessoal, uma pessoa que eu particularmente gosto, admiro, e tenho grande prazer. E foi assim, de última hora, que eu o convidei. Então, aquele amigo falou, olha, eu preciso fazer isso, vamos. Então, grande amigo, professor Samuel. Boa noite. Boa noite, professor Nildo Moraes. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente no seu programa, no canal Reflexão e Religião, né, que trata de assuntos ligados à religião, à sociedade, à cidadania, Isso. e sempre aí, né, nesse espírito de liberdade religiosa, ouvindo todas as partes, dando oportunidade para que todos possam se expressar e trazer informações, né? Porque muitas vezes a pessoa ignora um assunto, outro, por não ter uma fonte fidedigna, né? Então, em razão disso, o espaço que você abre para os diversos segmentos religiosos e também não religiosos, né? Que ajuda as pessoas que assistem a ter uma compreensão melhor dos fenômenos que acontecem em nossa sociedade, professor Nildo. Perfeito, então, mestre. Bom, o professor Samuel, ele é um mestre maçom. Gostaria que primeiro, professor, o senhor esclarecesse o que seria a sua função dentro da maçonaria. Eu gostaria de entrar também depois na parte histórica e, no final, eu relacionei nas minhas pesquisas algumas perguntas que geralmente são feitas em relação à maçonaria. Então, primeiramente, eu gostaria que o senhor se apresentasse como um mestre maçom e o que desempenha um mestre maçom na maçonaria. Então, olha só, professor Nildo, vamos falar assim, é questão de graus, né? A gente é chamada maçonaria simbólica e a maçonaria filosófica, né? Na maçonaria simbólica, nós temos 3 graus, que são os seguintes: aprendiz, companheiro e mestre, né? Então, dentro da maçonaria simbólica, o grau maior é mestre. E as pessoas que queiram, tenham oportunidade de progredir nos graus, vamos falar assim, os graus superiores, que seria o grau 4º em diante, né? Aí a pessoa ela iria numa outra, vamos falar assim, entre aspas, entidade maçônica, que trata da maçonaria filosófica, e aí então ele vai aprimorar os seus estudos. O que ele vai aprimorar? Ele vai aprimorar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou nos 3 primeiros graus, né? Claro que aí, certamente, com um aperfeiçoamento maior, né? Então, o mestre, ele é o grau máximo dentro de uma loja simbólica, né?
E ele tem todos, em razão do grau de mestre, tem todos os direitos, todas as prerrogativas de um maçom, podendo, se quiser ou ter oportunidade, continuar nos graus superiores ou não, né? Então, aí vai de cada indivíduo, né? Então, quando a pessoa é iniciada na maçonaria, ela adentra no chamado grau de aprendiz, né? Uhum. Ela apresenta trabalhos, vai para o grau do companheiro e também a mesma coisa, ela progredindo, apresentando trabalhos, etc. Ela chega no terceiro grau, que é o grau de mestre. Então, eu sou mestre maçom, né? Perfeito. Em loja, eu tenho o cargo de chanceler. Uhum. Chanceler, vamos falar assim, ele trata da documentação. Ele trata do quadro de membros operadores, né, dos operadores, dos membros da maçonaria, né? Então, seria, vamos falar assim, um complemento de uma secretaria. Seria isso, professor. E em relação aos estudos, que, pelo que eu entendi, nesses graus, eles estudam coisas relacionadas a esse grau. O que seriam esses estudos, professor? Olha só, cada rito, né, tem os diversos ritos, e cada rito tem, vamos falar assim, um estudo próprio, né? Uhum. Mas são estudos que envolvem estuda a religião também, né? Estuda a questão religiosa, estuda muita filosofia, Uhum. estuda muita sociologia, muita ciência, a matemática, né? Então, vamos falar assim, é um estudo bastante voltado à filosofia e também à teologia. Uhum. Embora a maçonaria, como você já disse, professor Nildo, não é uma religião. A maçonaria estuda também religiões, não só religiões, né? Mas estuda também religiões, né? Mas não é uma religião. Então, vamos falar assim, é um estudo bastante voltado à filosofia, né? Uhum. Então, Teosofia também ou não, professor? filosofia grega, né? Muita filosofia grega, filosofia egípcia, a questão da Idade Média, a patrística, escolástica, os filósofos modernos, né? Uhum. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, esse é um livro que trata de Isaac Newton, que foi um maçom, né? Ou seja, ele foi um matemático, a chamada geometria sagrada, que também é um dos temas que são estudados dentro da maçonaria e história também, né? Porque a história da maçonaria ela é grandiosa, né? Ela é pelo menos muito centenária, né? E ela esteve presente no Brasil em grandes acontecimentos brasileiros, como também em No vários mundo, outros né? acontecimentos no mundo todo, professor Nildo. Perfeito. Agradeço aos que estão chegando agora na live. Tá? Esse é o quadro, é a live de abertura desse quadro, que o objetivo não é fazer nenhum contraponto aqui, tá? Eu já tinha mencionado isso, o objetivo não é fazer nenhuma contra-argumentação, é perguntas e o entrevistado responde aquilo que ele achar conveniente, né, com todo respeito, porque estamos nos baseando aqui na liberdade religiosa ou de não crença em absolutamente nada, tá? Então, não existe nenhum contraponto em qualquer pessoa que venha aqui de qualquer denominação religiosa ou da sociedade, de uma sociedade, né, uma irmandade, como é a maçonaria, pelo que eu pesquisei como leigo. Então, trouxe um mestre maçom aqui para esclarecermos. Agora, como o senhor mencionou, de fato, né, pelos estudos aqui, a maçonaria ela começou no século XVIII, ela iniciou no século XVIII, certo? Seria aí uma organização fraternal, é isso mesmo? Olha só, professor Nildo, sobre a história da maçonaria, os historiadores divergem um pouco, né? Então, falar assim, dentro, se a gente pegar livros de história da maçonaria, escrito tanto por autores maçons como não maçons, a gente vai ver que tem uma divisão, né? Vamos falar assim, uma historiografia maçônica, né?
embora haja controvérsia entre os historiadores, né? Certo. Então, tem aqueles que dizem que a maçonaria existe desde a antiguidade, né? Então, essa Não corrente... existe Na, algo na preciso assim. Grécia Antiga, por exemplo, a gente tem bastante coisa voltada à maçonaria, ou mesmo em Israel, ou mesmo no Egito, né? Aham. Mas isso não seria semelhante a uma maçonaria que a gente vai ter de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais associativa, na Aham. Idade Média, e depois, mais para frente, ali na Idade Moderna, quando a gente teve a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Aham. Então, vamos falar assim, a maçonaria moderna, ela vem através da primeira grande loja, a Grande Loja da Inglaterra, né? E ela vai ser fundada ali por volta de 1717, mais ou menos, né? Do século Então, XVIII, mais ou menos. exato, século XVIII, né? Aham. Então, o que aconteceu na Inglaterra? Existiam diversas lojas maçônicas, já bastante mais assemelhadas àquilo que a gente tem hoje. Uhum. Elas se reúnem e fundam uma entidade mãe, vamos falar assim, né? Ali no século XVIII. Então, essa seria a maçonaria moderna. Porém, os historiadores dizem para a gente também da existência de uma maçonaria na Idade Média, né? Uhum. Que é a Que era chamada... aquela maçonaria das guildas, professor. Exatamente, a chamada maçonaria operativa, porque ela era Operativa. formada por operários. Hoje ela é especulativa, certo? Ela é Vamos ver se eu não pesquisei nada exatamente. errado, né? Era operários, porque maçom vem ele é Pedreiro, um francês, pedreiros, né? Então, por isso que pedreiro. tem o compasso, o esquadro. Exatamente, né? Ah, Então, olha só. Então, vamos falar da maçonaria na Idade Média, né? perfeito, perfeito. Então, existiam vamos falar assim, as associações em 3 Certo. graus: aprendiz, companheiro e mestre, né? Aham. Olha só, daí já vem algo que vamos falar assim, que é usado na maçonaria atual, os 3 primeiros graus, por exemplo, né? Uhum. É maçonaria operativa, por quê? Porque eram operários da construção civil. Uhum. E E tem um eles negócio também. detinham de maneira Certo. secreta a geometria, Aham. porque para fazer as grandes catedrais, arcos, etc., não é fácil, né? Aham. E por eles terem esse conhecimento, eles guardavam em segredo. De Então, tal esse é maneira, o eles que eram as pessoas falam, né? contratados pelas igrejas para fazer as catedrais e os grandes prédios, né? Ou seja, aí a ligação, né, desses operários com a igreja cristã, por exemplo, né? Uhum. Então, vamos falar assim, grandes catedrais europeias e monumentos e outras coisas mais foram feitas pelos maçons operativos, os maçons operários. Isso vem das guildas, professor Nildo, como você disse, né? O Sim. que eram as guildas? Eram associações de trabalhadores, né? Uhum. E dentre esses, vamos falar assim, trabalhadores da construção civil, os operários civis, né? Eles se dividiam em 3 graus, companheiro, aprendiz e mestre, né? Eles se reuniam num local que eles faziam as reuniões, os seus almoços, as suas coisas, chamado loja. Aí vem o termo loja, né? Que a gente tem hoje, né? E posteriormente, né, o que vai acontecer? A gente entra na Era Moderna. Na Era Moderna, a maçonaria operativa ela vai se abrindo, tem a necessidade de abertura, porque os operários, vamos falar assim, o conhecimento vai sendo divulgado para outras pessoas, vai surgindo a modernidade, vão surgindo novas tecnologias, se faz necessário abrir, entre aspas, a loja, né, a associação, para outras pessoas. Então, aí vem a chamada, não temos mais a maçonaria operativa, é especulativa. Por que especulativa?
é o momento em que entram, vamos falar assim, os filósofos, os pensadores, até mesmo pessoas ali que eram da nobreza, da elite da época, né? Muitos iluministas da Revolução Francesa, ou pelo menos alguns deles, foram maçons, né? Então, essa é uma outra divisão histórica da maçonaria, a maçonaria operativa e a especulativa. A especulativa, ela já não trabalha mais com a construção, mas ela estuda aquele conhecimento que os construtores antigos deixaram. Certo. Então, por exemplo, o compasso, o esquadro, a régua, tudo isso que era usado de maneira usual é estudado de maneira simbólica dentro dessa nova maçonaria, professor Nilson. Perfeito. Nos meus estudos aqui, professor, e as pesquisas que eu fiz, existem muito material e, sim, como existe, como poderia dizer, uma busca muito grande, e muitas pessoas escrevem algumas coisas que não tem nada a ver com... Por exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir vão completar, porque as pessoas perguntavam, poderiam se questionar, por que se chama maçonaria? Está explicado, porque é uma palavra francesa, maçom significa pedreiro, operário. E a loja, por que é loja, então? Porque quando se vai construir, por exemplo, uma catedral, não se constrói em uma semana, né? Então, a loja vem de alojamento, que eram dos pedreiros que ficavam para construir. E o segredo, na verdade, eram os segredos, como nós mencionamos aqui, da geometria, né? Esses eram os segredos dos maçons, que eles não iam passar para qualquer pessoa que não fosse da classe deles, dos operários. Agora, professor, tem os escritos maçônicos que eles datam aí de 1425. É isso mesmo? Tem vários, né? De 1425, tem até anteriores, tem posteriores, né? Então, vamos falar assim, tem as chamadas constituições, então a gente tem uma literatura maçônica bastante antiga, né? E mesmo citação de vários pensadores que falam da maçonaria, né? Então, a gente tem uma literatura bastante antiga acerca da maçonaria, professor. Perfeito. Eu vou falando aqui com o senhor, professor, de algumas pesquisas que eu fiz, depois eu vou fazer algumas perguntas onde nós buscamos, né, as informações geralmente são feitas, o senhor responde, fique à vontade, mas um ponto interessante, a maçonaria esteve presente ou influenciou, como nós mencionamos, grandes acontecimentos mundiais, né? A Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, teve uma grande influência aqui em nosso país também, né? Os nossos dois primeiros imperadores eram maçons, tem muitas figuras conhecidíssimas, históricas aqui do nosso país que eram maçons, né? E desse período, professor, quais assim as maiores influências da maçonaria? Olha só, vamos falar um pouco da história do Brasil, né? Então, quando o Brasil era colônia, os filhos, né, vamos falar assim, das classes mais abastadas iam para a Europa estudar e voltavam ao Brasil, né? Muitos desses que foram para a Europa estudar conheceram a filosofia iluminista e se tornaram maçons na Europa, né? E eles vêm para o Brasil com maçons e com ideias novas, né? Eles queriam um país novo, né? Então, em razão disso, a gente tem a criação
de lojas, não nos moldes atuais, né? Por quê? Porque, vamos falar assim, as primeiras associações de maçons que existiram no Brasil, elas eram secretas. Por quê? Porque o Império não aceitava, né, a criação de entidades, no início, pelo menos, né? E aí a gente teve, por exemplo, o chamado Areópago de Itambé, né? A Revolução Pernambucana teve uma participação grande de maçons, né? A questão da Inconfidência Mineira, né? Sim. Então, muitos dos pensadores ali eram maçons que foram iniciados quando foram para a Europa, né? Mais para frente, o Dom Pedro I, né? Ele vai se tornar maçom, e ele, junto com Gonçalves Ledo, né? José Bonifácio, que também eram maçons, levam, falar assim de uma maneira resumida, o Brasil para o processo de independência, né? Na abolição da escravatura, a gente tem a participação de muitos maçons, né? E mais para frente, com a proclamação da República, o Marechal Deodoro, maçom, né? E os primeiros, assim, os primeiros presidentes brasileiros, né? Todos eles foram maçons, né? E muitos ministros nesse período também foram maçons, né? Com a implementação da República no Brasil, teve uma participação bastante grande da maçonaria, né? Na independência dos Estados Unidos, né? Então, vários daqueles que assinaram, George Washington, né? E muitos outros que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, pelo menos uma dezena deles eram maçons, né? Então, aqui uma outra participação da maçonaria. Tem alguns né? assuntos que estão relacionados, mas eu não quero entrar neles agora, porque eu gostaria de quando eu fosse fazer algumas perguntas, professor, mas eu pesquisei também, eu não tinha pesquisado a maçonaria simbólica, que eu confesso que não sabia, né? Mas eu havia pesquisado o rito de York e o rito escocês antigo e aceito. Pelo que eu li, ele tem esse nome escocês, mas não foi iniciado na Escócia, né? E o grande, pelo menos assim, o mais conhecido, mais difundido, que é o maçom, né? O mais proeminente é Albert Pike, né? Agora eu não sei, ele é o que iniciou esse rito escocês antigo e aceito, e foi o revisor, né? Inclusive estava lendo em alguns vídeos que eu assisti, né? Que ele fez tão rápido essa revisão, dada a capacidade, falava 18 idiomas, fala 18 idiomas, grande capacidade, né? E que ele fez tão rápido a revisão que os superiores, né, os outros da loja, falaram: você não quer fazer mais um pouco dessa revisão? Foi muito rápido, né? Então, esses dois, qual a diferença entre os ritos, professor? Porque no rito escocês antigo e aceito, são 33 graus. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. 33 graus, né? Vamos falar assim, no Brasil, o rito mais praticado é o rito escocês antigo e aceito, né? Certo. O rito, vamos falar assim, o que é o rito? É uma sequência de procedimentos que são realizados dentro da loja, né? Que fazem uma sessão caminhar, né? Então, isso é um rito. Tá? Falar de cada um deles aqui hoje é impossível, né? Não teríamos como, né? Mas vamos falar assim, o que é o rito? São os procedimentos, né? Sim. Que são usados durante uma sessão numa loja, a fim de que o desenvolvimento, os procedimentos sejam feitos desde o início até o término, né, da sessão, né? O primeiro rito que veio no Brasil foi chamado rito adoniramita, né? Que é um rito de origem francesa. Dizem que era o rito
mais apreciado por Napoleão Bonaparte, né? Então esse é, vamos falar assim, o primeiro rito que vem ao Brasil, e depois esse rito ele vai perdendo o número de adeptos, e o rito escocês antigo aceito ele cresce, né? No Brasil, né? Assim como outros ritos, né? Então, vamos falar assim, o rito de York nos Estados Unidos, na Inglaterra também é forte, né? Então, a gente tem vários ritos, né? Alguns que são praticados no Brasil, outros são pouco praticados ou não são. A gente pode falar, né, que o rito mais praticado no Brasil é o rito escocês antigo aceito, né? A maior parte das lojas brasileiras adotam esse rito, né? Em segundo lugar, eu creio que é o rito adoniramita, né? De Só origem fazendo francesa. uma analogia, professor, pelo que eu entendi também, tá? Quando o senhor falou aí de rito, é o que se faz do início até o final da reunião, né? Existem muitos amigos aqui que são cristãos, que frequentam igrejas, então eu vou fazer uma comparação com a doxologia. Como é a doxologia do culto? Começa-se com louvores, depois alguém vai ler um trecho, é isso, né? Essa analogia cabe? Essa analogia, exatamente, né? Ah, tá. Vamos supor, numa audiência no fórum, tem um rito, né? Sim, entendi. O juiz está num lugar, uma parte fala num momento, outra parte fala do outro, né? Entendi. Até o término ali da sessão, vamos falar assim, de uma maneira mais simplificada, né? Perfeito. Então, isso Professor, seria o que a gente conhece como sendo o rito, né? O Brasil, o rito escocês antigo aceito é o mais praticado, depois deve ser o rito adoniramita, e tem outros ritos também, né? Perfeito. Então, à medida em que a maçonaria vai crescendo, vai se difundindo, né? Os ritos também vão crescendo, vão sendo mais praticados ou menos praticados, e assim caminha, professor. Perfeito. Antes de entrar nas perguntas, professor, eu queria saber se o senhor tem algo a mais assim que o senhor gostaria de colocar, né? Por quê? A maçonaria ela é muito pesquisada e, por exemplo, algumas nomenclaturas elas vão causar estranheza. Por exemplo, o livro Moral e Dogma do Albert Pike é o livro mais conhecido, talvez, né? Não mais conhecido. Pelo que eu pesquisei, é o que mais causa polêmica. Não no meio maçônico, mas no meio de fora, né? Então, ou outro assunto que o senhor queira colocar, talvez um esclarecimento, depois eu gostaria de passar, então, para algumas perguntas. Pode ser assim, professor? Pode, olha só, a questão do livro Moral e Dogma é um livro difícil no Brasil, né, de se encontrado, né? O que eu tenho... Eu não conheço a tradução em língua portuguesa, eu creio que deve ter somente em inglês, ou se tem língua o que eu portuguesa, tenho não é em inglês. conheço. E o que acontece é que a pessoa pega um trecho e não analisa o contexto, né? Então, se você faz isso, você pega um recorte e, através desse recorte, você chega a uma convicção equivocada. Então, é isso que acontece, né? Eu vou dar um exemplo de um filósofo. Certo. Não tem nada a ver com maçonaria, é um exemplo de filosofia. Então, o Marx ele fala numa obra, a religião é o ópio do povo. Mas você não analisa isso no contexto da época, em que se vendiam indulgências, em que o pobre era explorado. Então, para você analisar a frase, você tem que analisar o contexto de uma obra, né? Tá bem? Então, se você pega uma frase de Albert Pike e não analisa isso dentro de um contexto de capítulos ou da obra, ou mesmo do momento histórico que ele está inserido, você vai ter uma análise errônea, né? Então, olha só, quando você está estudando
Se você pega um versículo, por exemplo, da Bíblia e não analisa no contexto, certamente, Nildo, você que conhece teologia, você vai analisar muitas vezes de uma maneira equivocada, né? Ou Inclusive, seja, é a hermenêutica sistemática, né? exato. Então, você pode usar um versículo para uma determinada coisa ou para outra, mas na realidade você está modificando a coisa, porque você não está analisando numa estrutura sistêmica, né? Por isso que a gente tem que, antes de ler um texto filosófico ou teológico ou de alguma coisa nesse sentido, saber a hermenêutica da coisa, né? A Nós interpretação. usamos muito a exegese também Exatamente, né? na teologia, né? E eu procuro, apesar de conhecer pouco do hebraico e do grego, mas eu procuro fazer a comparação com o original, porque existem muitas palavras que não têm tradução para a nossa língua. Ou, às vezes, o sentido de Israel é diferente do É sentido diferente, é outra brasileiro, né? mentalidade, né? E Então, uma coisa que foi escrito há 2000 anos é diferente, muitas vezes, de uma coisa atual, né? sim. Então, aí, antes da pessoa emitir um juízo de valor, ela tem que fazer, primeiramente, a análise da obra completa, né? E, posteriormente, a hermenêutica desses assuntos que podem ser tidos como polêmicos. Para quê? Para que a gente não tenha uma interpretação errada, professor Nildo. Perfeito, professor. Esclarecido, então. Eu tenho aqui, que eu separei, no mínimo 12 perguntas. Não sei se o senhor tem tempo, se o senhor não... Claro. Quanto o senhor tem aí? Posso fazendo? Pode fazendo, vamos trabalhando, né? Então, perfeito. Primeira pergunta, professor, que é a primeira, né? O que é maçonaria? Então, falar de maçonaria enquanto organização jurídica é uma associação civil sem fins lucrativos, né? Certo. Em que se estuda filosofia, ela tem o caráter filosófico, filantrópico, educativo e progressista, né? Perfeito. Tá? Então, hoje é uma associação civil sem fins lucrativos, né? Que tem o seu estatuto, o seu CNPJ, o professor Nildo entende muito disso, que abre associações aí sempre, né? Sim. E o escopo, né? O escopo maçom dessa associação, né? É a filosofia, a filantropia, a educação e o progresso moral e da humanidade, professor Nildo. Perfeito, professor. Eu nunca li, não tive só agora que o senhor falando, se eu tiver oportunidade, eu vou ler o estatuto da maçonaria. Agora, por que ela é filosófica, professor? Então, olha só, ela é filosófica porque em seus atos e cerimônias ela trata da essência, propriedades e efeitos das causas naturais, investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. Então, olha só, é pura filosofia, né? Aqui a gente falou em moral, a gente falou em ética, a gente falou em natureza, falou em essência, né? Então, isso nos dá, né, a ideia do que é estudado na maçonaria, muita filosofia, né? Tanto que o próprio hino da maçonaria, né, que teve lá feito por Dom Pedro, né, diz, né, maçonaria pura filosofia, né? O que você vai estudar? Vai estudar muita filosofia, isso eu já posso falar, né? Entendi. E a maçonaria ela é considerada como eu poderia colocar assim, eu vou colocar algo que é mais difundido e conhecido como Rotary, Lions, são entidades filantrópicas. E o senhor mencionou aí, né, que é uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista. E já adiantando a próxima pergunta, o que seria uma entidade progressista? Se o senhor puder emendar aí duas respostas nessa... Claro, né? Ela é filantrópica porque, por sendo uma associação sem fins lucrativos, ela não visa lucro, né? Sim. Que ela visa aprimoramento, primeiramente, dos seus membros e também da sociedade em que ela se relaciona, né? Não havendo nenhum tipo de discriminação,
para se conseguir a felicidade dos homens, se busca elevação espiritual e a chamada tranquilidade de consciência, né? Por que é progressista? É progressista porque, partindo do princípio da imortalidade da crença em um princípio criador regular e infinito, ela não se aferra a dogmas, prevenções ou superstições e não põe nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos na busca da verdade, nem reconhece outro limite nessa busca, senão da razão, com base na ciência, professor. Perfeito. Depois eu tenho algumas perguntas, eu tenho mais perguntas, né? Claro, mas tem algumas, se eu puder fazer algumas outras perguntas baseadas aí nas suas respostas, se o senhor tiver tempo também, né? Agora, Claro. o senhor falou sobre princípios. Quais são, o que crê um maçom? Quais são os princípios? O senhor já mencionou alguns aí, né? Como a busca pela felicidade dos homens, buscar, assim, uma melhora, né? Como um cidadão, como enquanto participante da sociedade. Mas quais são os princípios da maçonaria? Bom, primeiramente vamos entender o que significa a palavra princípio, né? Certo. Então, princípio é início de alguma coisa, é a base, é o alicerce, é um vetor que nos indica um caminho a ser seguido, né? Então, quais seriam alguns dos princípios? Né? Vamos falar de alguns, né? A liberdade individual e de grupos, sejam eles instituições, etnias, rações, a igualdade de direitos e obrigações, sem nenhum tipo de distinção entre religião, nacionalidade, a fraternidade dos homens, já que somos todos filhos do mesmo Criador e, portanto, humanos, e como consequência, a fraternidade entre todas as nações. Ou seja, a gente sabe, né, os princípios ali da Revolução Francesa que foram encampadas pela maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nisso que eu acabei de dizer agora há pouco, já dá para a gente ter uma ideia, mesmo que pequena, da aplicação prática desses três princípios, professor Nilton. Maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta baseada nas suas respostas, professor, e nas minhas pesquisas também, né? A maçonaria, como nós mencionamos, como o senhor mencionou e reafirmou, né? Ela não é uma religião, e o senhor acaba de dizer que não tem nenhuma restrição, nenhuma um preconceito contra a religião, contra a raça, contra nações. E eu faço essa pergunta baseado no fato de que, por exemplo, Dom Pedro II, eu estudei bastante também a vida de Dom Pedro II, ele e toda a família dele são católicos fervorosos, mas também eram maçons. Existe algum impedimento de alguma religião, ou pode ser maçom e ter outra religião também? A Pode, né? maçonaria, Porque ele era católico, né? Dom Pedro II era católico e era maçom, né? Então, não sei se mudou isso ou não até então. olha só, a maçonaria prega a liberdade religiosa, né? Então, Certo. não há discriminação de nenhuma religião. Você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser de uma religião africana, você pode ser maometano, você pode ser hinduísta, né? Então, não há nenhum tipo de restrição. A pessoa pode ser maçom e praticar a sua religião? Né? Pode, claro, né? Tá? Então, não há nenhum tipo de impedimento religioso para você participar da maçonaria, né? Tanto que na história a gente vê muitos padres ilustres foram maçons, pastores foram maçons, né? A maçonaria ajudou a trazer os primeiros pastores para o Brasil. É uma história que a gente pode falar numa outra oportunidade, professor Nilton.
Eles tiveram, assim que a maçonaria chegou, nós falamos isso em um outro assunto, professor, que eles tiveram alguns problemas, eles foram expulsos também, alguns, ou talvez eu esteja fazendo alguma associação diferente aqui, mas eles tiveram um certo problema por conta da Igreja Católica, quando eles chegaram aqui, e é por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu falei, ué, mas Dom Pedro II era maçom, mas Só verdadeira essa história ou comentário. não? O Dom Pedro II, ele não era maçom, ele tinha a ligação com a maçonaria, mas não era membro, né? Ah, tá. Então, tanto que a maior parte dos conselheiros do Dom Pedro II foram maçons, né? Os grandes homens do Império foram maçons. Entendi. Como, depois vamos falar sobre eles. Então, vou dar alguns exemplos. Barão de Mauá, o homem mais grande rico do Brasil. vendedor. Duque de Caxias. São dois nomes. Quero perguntar algo a respeito. José Bonifácio, Gonçalves Ledo e muitos outros aí, né? Padre Diego Antônio Feijó, Cônego Luiz Vieira, né? Frei Miguelino, Frei Caneca. Olha só quanto religioso importante aí, né? Né? Então, bom, só para eu tinha uma pergunta aqui, mas já foi respondida, né? Que a pergunta seria se para se tornar maçom você tinha que abdicar da religião anterior. Então, não. Já foi respondida, né? Não precisa abdicar da sua religião, pode continuar frequentando a sua religião tranquilamente, sem problema algum. Perfeito. Uma pergunta que eu creio que já foi respondida, mas era uma pergunta muito frequente onde eu fiz as minhas pesquisas, né? Mas, de certa forma, já foi respondida, professor. Vai ser, mas qual a função da maçonaria na sociedade? Bom, primeiramente, ela defende o aprimoramento do indivíduo, né? Através da prática das virtudes, né? O indivíduo praticando a virtude e dando bom conselho, e mostrando, né, através das suas práticas, as suas virtudes, isso vai melhorando a sociedade, então, o desenvolvimento intelectual, moral e espiritual dos seres humanos, né? Tá? Tanto a nível individual, como também a nível coletivo, né? Então, o maçom, o que ele busca? Ele busca o conhecimento, né? Ele estuda para adquirir esse conhecimento. Através desse conhecimento, ele certamente vai se transformar numa pessoa melhor, e transformando cada indivíduo fazendo a sua parte, a gente consegue mais na frente, né, uma sociedade também mais virtuosa. Perfeito. Eu iria perguntar sobre grandes nomes, né? Mas nós já falamos, né? Vários deles aí, né? Falamos de vários, né? Então, tem o Rui Barbosa, por exemplo, né? Barbosa. Um grande intelectual brasileiro, Rui Barbosa, né? Outros, Campos Sales, Nilo Peçanha, Floriano Peixoto, né? Deodoro da Fonseca. Então, aí tem muitos, né? Nível mundial nós já falamos aí também, maçons, né? Ilustres, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então, aí Agora, professor, existe uma áurea, assim, de segredos, né, da maçonaria. Qual o verdadeiro segredo da maçonaria? A maçonaria, ela é uma sociedade secreta? Olha só, anteriormente ela foi uma sociedade secreta, né? Por quê? Porque os maçons eram perseguidos, né? E por serem perseguidos, tem que fazer uma coisa secreta, né? Então, só para a gente ter uma ideia, no Brasil, colônia, as primeiras tentativas de loja ou de entidades maçônicas, né? Quando foram, vamos falar assim, quando foram pegas, os documentos foram jogados fora, né? E as pessoas foram presas e perseguidas, né? Então, em razão disso, né? Como que você vai manter você não poderia fazer um estatuto e levar no cartório do Império, né?
porque certamente você seria condenado, né? Certo. Então, nessa época, sim, né? Os revolucionários, né? Como que eles iam falar onde eles se reuniam, né? Então, vamos falar assim, nesse período, sim, ela era secreta. Né? Atualmente, não, ela é discreta, né? Certo. Por que que ela não é secreta? Porque ela tem estatuto, tem CNPJ, ela tem uma sede, né? Muitos maçons são conhecidos, outros não, né? Mas muitos são conhecidos, né? Tem Mas livros de maçonaria, né? Eu tenho pelo menos 50 livros na minha casa de maçonaria aqui. Eu posso só pegar alguns, né? Que está aqui do meu lado, né? Tem esse aqui, a maçonaria, campanha abolicionista. Tem esse e aqui, o nascimento da maçonaria, é só aqui do meu lado, né? Vou pegar, quer ver? Aqui do meu lado tem mais um aqui, ó. As origens da maçonaria no Brasil. Ou seja, qualquer pessoa pode comprar, só ir numa livraria e comprar. Então, ou seja, não é secreto, né? lembro Certo? que, Então, inclusive, professor, eu lembro que, inclusive, algumas semanas nós tivemos que mudar a live, porque o senhor está escrevendo um livro sobre a maçonaria, não é? exatamente. Eu estou escrevendo um livro sobre a história Certo. da maçonaria no Brasil, né? A gente está com mais ou menos 250 páginas. E esse lançamento, eu creio que deve ser feito no início, no primeiro semestre do ano que vem, né? Perfeito. Por quê? Porque nesse segundo semestre eu estou trabalhando a edição de um livro que trata de arte moderna, né? Então, esse é meu projeto pessoal, né? Então, minha ideia esse ano é lançar um livro sobre a arte moderna, e o ano que vem, sim, né? Aí sim, eu vou ter um livro que vai tratar desde a presença de maçons na colônia brasileira até os dias atuais, né? Estou com cerca de 250 páginas, mas aí, em razão de tempo e de outras atividades, outros compromissos, eu creio que o lançamento deve ser no primeiro semestre do ano que vem, professor Nilton. Mas vai ser um livro bastante completo, né? E, na época, claro, vamos divulgar e convidar os nossos amigos aí para o lançamento, professor Nilton. Perfeito. Podemos fazer aqui uma divulgação depois. Com certeza. Tem assuntos gigantescos, né, para adotarmos, como... eu teria mais uma pergunta, mas, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer mais duas perguntas, professor. Claro. Mais três, na verdade. Por que só homens fazem parte da maçonaria? Olha só, é chamada maçonaria ortodoxa ou tradicional, só aceita homens, né? Por que isso? Porque isso vem de uma tradição centenária, né? Certo. Bem, As essa mulheres são as tradição. filhas de Jó, professor, é isso? As filhas de Jó são uma entidade paramaçônica, Paramaçônica, tá. ou seja, ligada à maçonaria, mas não à maçonaria em si, né? Tem uma ligação. As filhas de Jó geralmente são meninas que são filhas de maçons, né? Certo. Que entram para essa entidade, assim como tem uma outra entidade paramaçônica, os demolês, né? Que são Essa era a meninos próxima novos. pergunta. Essa era a próxima pergunta. Os E demolês. também, professor Nildo, existe a chamada maçonaria mista, mas no Brasil ela é pouco, vamos falar assim, pouco conhecida, ou não tem tanto conhecimento a esse respeito, né? Que aceita mulheres, né? Tá? Chamada maçonaria mista. Porém, ela não é Opa, deu uma travada aí. Bom, para mim está normal, mas eu acho que o professor Samuel perdeu ali
Deixa eu só ver aqui. Eu tenho mais 2 perguntas aqui ainda para nós encerrarmos. Deixa eu ver aqui se é ele ou se sou eu que está. Pessoal, só um minutinho, só estou vendo aqui no... É ele, travou mesmo. Bom, pessoal, as outras perguntas... ele saiu, deve voltar, vou aguardar um minutinho. Pessoal, o objetivo dessas lives aqui, só esclarecendo mais uma vez, para quem chegou depois, não é fazer nenhum contraponto, tá? Lá no artigo 7º, também da Constituição Federal, fala sobre a liberdade religiosa, liberdade de crença. Inclusive, o Estado de São Paulo é o único estado da federação que tem uma lei específica, tá? E as multas, elas podem chegar até a R$80 mil. Para quem atrapalhar um culto, por exemplo, para quem depredar templos religiosos, para quem zombar da religião do outro, né? Então, o objetivo desse quadro aqui no canal é discutir sobre religião, sim, mas não atacar, né? Em consideração ao respeito que, como cristão, como homem que convive em sociedade, deve ter a urbanidade para com outros seres humanos, né? Espero que o professor Samuel consiga voltar, deve ter acontecido alguma coisa, com certeza. Se ele não voltar, a gente encerra a live. E eu quero trazer aqui pessoas de outras religiões de matrizes africanas, de religiões orientais, quero trazer aqui muçulmanos, um sacerdote. Que tem algumas religiões que, infelizmente, não tem, pelo menos que eu saiba, não, né? Mas estarei indo aqui do lado na mesquita, em Jundiaí, para trazer o sheik. O sheik não é o mais rico do país, o considerado presidente. O sheik é simplesmente o líder daquela mesquita, tá? Não sei se é o mesmo, eu conheço o sheik. Conhecia, pelo menos, eles devem ter mudado já, né? Ele me fez um convite para me dar aulas de árabe. Eu achei bem interessante. Então, quero trazê-lo aqui. Qual que é o objetivo? Conversar sobre religião, sem ataques e simplesmente conviver em sociedade, com respeito, assim como respeitamos pessoas que torcem para outros times, pessoas que são de outras nacionalidades, de outros estados aqui da nossa federação, pessoas que pensam diferentes de nós. Não precisamos concordar, precisamos simplesmente respeitar o direito. É um direito. Então, não... O objetivo é verdadeiramente trazer aqui um judeu, trazer aqui um pentecostal, para que ele coloque, olha, nós acreditamos no dom de línguas, acreditamos no batismo pelo Espírito Santo. É um bate-papo. Não existe aqui nenhum contraponto, mas por que você acredita nisso? O objetivo é bem contrário a isso aqui, tá? Simplesmente levar informação. Vamos continuar falando sobre outros temas aqui, falando sobre a reflexão, né, como seres humanos, para melhorarmos. Eu agradeço aí ao professor Samuel a disponibilidade, porque eu convidei ontem ou antes de ontem, quando eu tive a ideia de montar. Eu não conheço sacerdotes assim, pelo menos não tenho muito contato. A pessoa mais próxima assim não é verdadeiramente uma religião, né? E existe aí muita especulação. Eu gostaria que... E outro detalhe, pessoal, eu trazer alguém aqui não quer dizer que eu apoio. O que eu defendo é o direito das pessoas acreditarem em outras crenças que não a minha, né? É o direito que ele tem. Isso está previsto na nossa Constituição Federal e eu vou defender esse direito, né? Tanto é que na OAB existe uma comissão chamada Comissão de Liberdade Religiosa. E existem, não aqui no Brasil, mas li essa semana, em algum determinado país asiático, eles estão cortando água e luz de pessoas que fazem
reuniões religiosas em suas casas. Em alguns outros países só pode ter uma religião, e as que têm são escondidas. Eu quero trazer aqui as pessoas para conversar, que elas se sintam acolhidas no seu direito de ter uma crença diferente da minha. Tem algumas religiões que eu particularmente gostaria de conversar com essas pessoas, mas eu sei que é difícil, né? Por exemplo, Testemunho de Jeová, não sei se eles topariam. Se vocês, inclusive, conhecerem alguém de Umbanda, do Candomblé, de religiões de matrizes africanas, quero conversar com esse pessoal. Religiões orientais aí, o que já é mais difícil, né? Maometanos, como o professor mencionou, tem uma religião, eu esqueci o nome, que usa um turbante, mas as portas estão abertas para um bate-papo, uma conversa e troca de ideias. Pessoal, eu creio que o professor Samuel não vai conseguir voltar, então eu vou encerrar a live. Agradeço a todos que assistiram, a você que ficou até o final. Meu muito obrigado. Desejo para você aí o melhor desse mundo, o melhor dessa terra. Caso você tenha gostado, peço só que você curta, compartilhe, comente o que você achou. Assim nós vamos trazendo mais informações. Pretendo trazer toda sexta-feira esse quadro, né? Até enquanto encontrar pessoas disponíveis para falar da sua religião. Queria ter um primeiro vídeo para mostrar como seria, né? Claro, pretendo melhorar esse roteiro. Inclusive, aceito sugestões, tá? Eu sei que muitas pessoas têm o meu celular, pessoas que assistem o canal têm meu celular pessoal, podem mandar, podem escrever aqui nos comentários, não há problema nenhum. Pessoal, hoje é sexta-feira, são agora 21h30. Então, um excelente final de semana na minha religião. Deus abençoe a tua vida, te cubra de bênçãos, de saúde, prosperidade. Eu não falo de teologia da prosperidade, tá? Próspero pode ser alguém com muita saúde, que não gaste dinheiro com remédios e tenha dinheiro de sobra. Não muito, mas tenha, né? Para atender alguém que precise em um momento de necessidade, oferecer um prato de comida, oferecer alimentos. Ser próspero é isso também. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Lembrando que pela manhã nós temos um momento da oração, que nada mais é do que a leitura de um trecho da Bíblia e uma oração. Todos os dias pela manhã, segunda a sexta, né? Eu tenho esse quadro aqui no canal também, onde fazemos esse momento da oração da manhã. Está convidado, caso você ainda não tenha assistido, e convido você a se inscrever no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!